viver a maternidade desde o início? Como uma mulher consegue estudar, ter autocuidado, cuidar da casa e intercalar em meio a tudo isso as mamadas, sem contar muitas vezes com noites em claro ou mal dormidas. Afinal de contas, você, mulher, consegue dar conta de tudo isso? Bem-vindo ao episódio de hoje do nosso podcast Superando os Desafios Afetivos. Um podcast que fala sobre espiritualidade, psicologia e bem-estar. Eu sou Iraci Campos e o nosso podcast de hoje vem trazendo uma convidada querida do coração para falar especialmente do ser mãe no início. É a nossa querida Ana Carolina Magalhães. Ela é psicóloga junguiana, mãe de um bebê que está fazendo 7 meses agora e vem falar de como ser mãe e dar conta de tudo isso sendo um marinheiro de primeira viagem. Seja bem-vinda, Ana. Tudo bem, Iraci? É um prazer estar aqui, muito bom. Ainda mais nessa data comemorativa, né? Pois é, Dia das Mães. Dia das Mães está aí, né? Marinheiro de primeira viagem, primeiro bebê aí no colo. Quando chega o bebê, a gente fica meio perdida. Você não sabe o que você faz direito, porque a gente não quer que ninguém faça pela gente, né? Tipo, o bebê é meu, eu tenho que fazer. Né? Eu me lembro, era assim, eu falava, não, pode deixar que eu dou banho, pode deixar que eu isso, pode deixar que eu aquilo. Como que é tudo isso para você? Como vivenciou tudo isso? Então, para mim foi um pouquinho diferente, né? Porque, apesar de ser marinheira de primeira viagem, minha família é muito grande. Então, banho eu dava para minha avó. Eu achava ótimo. Né? Quem é que tem minha avó? É a Bisa. Ela adora dar o primeiro banho, dar o banhinho. Então, sempre que ela ia, que ela estava com ele, eu deixava, porque eu achava tão bonita essa relação. Como a minha família é muito grande, eu sempre acho muito legal quando alguém tem um cuidado com ele. Sabe? O avô, a avó, a bisa, o tio. Porque eu acho que são vínculos importantes, né? Hoje a gente fica muito fechadinho no nosso mundo. Ah, mamãe, papai. E eu acho que essa família grande também é importante. Então, no meu caso, eu acho que foi até mais leve, porque sempre quando eu via um cuidado extra, assim, eu achava ótimo, porque eu vejo que o meu filho ganha com essas outras relações, porque ele vai me ter. Ele vai ter o pai sempre. Sim. Então, é muito bom ter um pouco mais, né? Ter avó, avô, tio, primo, enfim, eu sempre valorizei bastante. Mas também eu vejo muito no consultório, né? Até antes mesmo de ter, essa questão da mãe, às vezes, achar que ela tem que fazer tudo, né? E tem que... Existe uma culpa, né? Caramba, eu tô dando meu filho para outra pessoa cuidar. Tipo, você tá ali, você não tá abandonando, né? Você tá, na verdade, incentivando a relação dele com outra pessoa. Eu acho importante a gente também ver esse lado. Sair um pouco da gente, onde a gente tá no centro, que é o que costuma acontecer, né, do meu bebê, mas entender aquela criança em meio àquela família toda. E que é importante ele construir laços com todo mundo. São laços diferentes, mas são laços importantes também. Então, essa foi a forma que eu vivi, mas foi um pouquinho diferente do que normalmente acontece, assim. Eu já não era uma mãe tão, meu Deus, né, ele tá tossindo. Ah, não, isso não. Você sabe que nos primeiros dias, primeiros banhos, não, eu quero dar o banho. Eu quero. O primeiro, né? Sim, porque eu quero desenvolver aquele momento íntimo com meu filho, tocar, né? É gostoso, é diferente, né? É a primeira vez para o bebê e a primeira vez para mim também. Então, né? Tem várias primeiras vezes também, né? A gente vai vivenciar várias primeiras vezes. O do banho é uma, as mamadas. Então, por exemplo, eu acho muito importante a gente estar presente durante as mamadas, não pegar o celular, nem outra coisa, porque a gente tá ali vivenciando. Então, não importa quantas primeiras vezes, se a gente vai vivenciar todas ou algumas e com outras pessoas também dividir, mas a gente tá sempre presente. Eu acho que hoje a gente tá muito fazendo alguma coisa e a mente lá fora. Então, parece que a gente sempre também quer mais contato, mais coisas, porque a gente não estava presente ali, né? Então, é importante. Você vai dar uma mamada? Esteja presente. Sabe, você vai dar um banho,
baixa a luz, bota uma musiquinha gostosa, vivencia aquilo, esquece um pouco do que tem que fazer, né? Se entregar aos momentos. Eu acho isso legal, assim, para curtir todas as primeiras vezes e todas as outras vezes também. Ah, é muito bom. A sensação de tá chegando alguém na família. Porque, na verdade, a gente, quando está grávida, a gente espera com ansiedade, né? Eu, pelo menos, eu curti cada gravidez, né? A barriga crescendo, bebê mexendo, adorava aquilo. Eu acho que gravidez é a coisa mais linda que tem. E, principalmente, a espera da chegada. Quando chega, você se prepara toda para aquele momento. Quando chega, né, como receber, o que fazer, o acolhimento, a ambiência da casa, o apresentar aquele novo ser, né, aquele integrante da família, para os familiares, né, para os pais, para os tios, enfim. E todo mundo quer curtir um pouco, né? E isso é importante. Mas como trabalhar esse momento, porque tem as noites em claro, sim, né? Eu tinha uma filha que chorava até de madrugada. Meu Deus do céu. O outro, em compensação, dormia, que era uma maravilha. Ele só queria mamar, né? De noite ele fazia... tipo assim, não queria nem abrir o olho. Vai ele lá, queria, só você lá dar mamar e... Dá mamar, pronto, acabou. É muito engraçado, né? As diferenças. E como que é isso para você? Como que foi esse trabalho e você encaixar tudo isso no seu dia a dia? Eu acho que a maternidade, ela vem com muita expectativa, né? Antes, por exemplo, antes da criança vir, a gente não sabe como é. Se, por exemplo, você não sabia se agora estava vindo um filho calmo, né? Mais tranquilo, ou se estava vindo um furacão. Um furacão. Então, na verdade, a gente sempre imagina um cenário. E a gente deve olhar para o cenário que a gente imagina até para desconstruir um pouco. Olha, se vier dessa forma, é maravilhoso, mas pode ser que não seja assim. Também não é para você achar que vai ser o pior, né? Ai, não, vai vir um filho, furacão, que eu não vou dormir. Não precisa também fantasiar muito, né? A gente tem que... Claro que existe a expectativa, mas a gente deve sempre olhar no processo de autoanálise para a gente poder trazendo o nosso pezinho para o chão, né? E aceitar e acolher o que for vir. Acho que isso ajuda no processo de ansiedade. É um momento muito delicado para a família, porque uma família tem que aprender a conviver com um ente novo ali, então ela se reorganiza. E, às vezes, até no início, né, pode trazer algumas questões entre o casal, porque eles não se encontram muito, né, no papel que eles estavam conhecidos mais, que é a esposa e marido, mas fica mais papai e mamãe, então eles não sabem muito bem como eles vão interagir. E é importante eles lembrarem que também existe, né, a esposa e o marido. Mas, claro que, principalmente no iniciozinho, nos 3 primeiros meses, fica meio ali abaixo, mas tem que lembrar dessa relação também a dois. Então, é uma muvuca ali que acontece, né? Que a gente precisa se organizar com esse bebê, entendendo as demandas, aceitar algumas ajudas, né? Porque, às vezes, a mãe fica muito também no controle, né? Vai num lugar e fica ali tensa. Eu acho que, às vezes, a mãe pode dar uma relaxada também, mas nem todo mundo também tem ajuda. Então, sim, tem que ter essa colaboração entre a família, né? O pai e a mãe, entendendo que eles têm que estar sempre ali presentes e dividirem algumas coisas, né? Enfim, são muitos fatores diferentes, mas eu acho que o principal é trabalhar a expectativa, entendendo que nem tudo que a gente imagina que a gente vai dar, que a gente gostaria de dar para aquela criança, a gente vai conseguir. Né? Talvez a gente não vai conseguir ter uma noite tranquila, um dia tão tranquilo, porque a noite foi conturbada e a gente fica cansado, né? E aí vai que não tem alguém para ajudar, né? O marido vai trabalhar, como é que você vai tirar aquela sonequinha? Vai dormir quando a criança dormir. Nem sempre dá, porque a gente também aproveita para fazer um monte de coisa enquanto a criança dorme. Tipo, ai, meu Deus, vou lavar meu cabelo com calma, né? Vou ler um livro, né? A gente quer fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então, acho que trabalhar a expectativa, né? Trabalhar a culpa, porque existe muita culpa na maternidade. Não que os outros colocam, acho de própria pressão da mulher, né? Do que ela gostaria de ser. Normalmente é uma idealização, né? Toda mulher quer ser uma super mãe. E dar aquilo talvez que não tenha recebido ou dar aquilo que recebeu que amou, né? Então, talvez entender que vai ter um novo jeito que é dessa mãe com esse pai. Não vai ser o que eu tive, né? Por exemplo, não vai ser... Eu não vou educar totalmente diferente da minha mãe ou totalmente diferente ou totalmente igual. Eu vou criar o que eu recebia com o que eu tenho,
juntar com o que o meu marido recebeu e com o que ele fez com o que ele recebeu e juntar os dois e dar alguma coisa. Isso. É uma nova família. Exato. Né? Não é pra gente replicar, nem deixar de replicar nada porque eu não quero fazer igual. É o nosso jeito. Então, chegar nesse acordo também é importante, né? Para a educação da criança. Maravilha. Agora, dá tempo, dá conta, né? Teu bebê já está aí com 7 meses, fazendo 7 meses agora. Dá para se cuidar, para ser mulher, para ser esposa, para ser mãe, para ser amante, para ser amiga e para ser você consigo mesma? Administrar todo esse tempo? É difícil, mas é possível. Talvez não vai ser, né? A gente tem essa coisa de querer dar tudo 100% da melhor forma, né? Dar conta de tudo e da melhor forma possível. Talvez não vá ser assim. Algumas coisas a gente vai dar conta, mas não vai ser do jeito que a gente gostaria. Mas é possível sim, né? Então, por exemplo, eu tinha que fazer as minhas coisas, eu levo meu filho, ele vai comigo, ele vai fazer o que eu tenho que fazer, porque eu também tenho que fazer, eu também tenho a minha vida, né? Isso não quer dizer que eu não vou estar com ele, eu tenho vários momentos de qualidade com ele também. E quando ele tá, ele participa. Porque se a gente vive só para a criança ali, é claro que, principalmente nos primeiros meses, a criança precisa desse vínculo. A gente tem que estar atento a ela. Exatamente porque a gente tem que estar com ela, a gente pode levar ela para tudo que é canto e fazer as nossas coisas. Maravilha. A gente não vai abandonar ela, né? Mas porque se a criança fica como um peso, aquela mãe que não, porque eu faço tudo pelo meu filho, né? E aí eu não consigo fazer nada para mim, porque ele tá comigo, eu tenho que cuidar dele. Isso também vai sobrecarregando a criança. Porque ela tá absorvendo que eu estou impedindo a felicidade da minha mãe. E depois essa criança cresce e eu não vou conseguir, porque meu mundo gira tanto em torno dele, né? Uma observação, não quer dizer que eu estou abandonando meu filho, eu dou muita atenção para ele, mas a gente conseguir se enxergar também. Se eu der todo o meu mundo for em torno dele, né? E ele não participar do meu mundo, eu só já estou estragando ele ali no começo. Quando ele começar a querer ter autonomia com os seus 11 anos, 1 ano, não 11 anos não, 11 meses para 1 ano, ele já começa a ter algumas autonomias, até um pouquinho antes de ficar no tapetinho ali, você sem interferir, só olhar ele. Você não consegue fazer isso. Exato. Porque você vai sentir um vazio. O ninho vazio não é só quando o adulto sai de casa, não. É quando a criança começa a crescer. Caramba, ele já pode lavar a loucinha dele? Ai, mas eu vou lavar porque é meu filho. E porque se ele lavar, o que eu vou fazer? Não, eu não posso me colocar na posição de fazer as coisas para ele. Ele só vai desenvolver uma autonomia quando eu der esse espaço e fazer com que ele faça as coisas dele, as obrigações dele, começa a espalhar brinquedo, você vai guardar todos os seus brinquedos que você usou. Não é porque eu tenho uma secretária que cuida, arruma, que ela vai fazer. Sim. Né? Eu estou construindo uma personalidade, eu estou desenvolvendo um ser para eles ter autonomia e ser independente e não dependente. Sim. Então, começa de pequenininho, né? Não adianta eu querer fazer tudo de pequenininho e falar, não, quando ele crescer, ele vai fazer. Não, aí que ele não vai fazer. Estraguei tudo. Porque a criança, ela tem autoestima a partir dessas tarefas que ela consegue fazer. Aí vamos falar assim, mas Ana, você tá louca, essa bebê tem 7 meses, que autonomia ele tem, que independência ele tem? Bom, quando ele vai tentar virar e o braço dele fica preso, eu não vou correndo ajudar. Deixa ele ver como ele vai se desenvolver. Sabe, cada fase vai ter alguma coisa. Deixa ele tá brincando ali. A gente não precisa interferir em toda a brincadeira. Não quer dizer que você precisa se ausentar, mas olha de longe. Deixa ele aprender a brincar sozinho também. A conhecer as coisas, Exato. Né? Se ele olhar para você, você tá ali. Mas você não precisa interferir, sabe, na brincadeira. Deixa ele tentar se movimentar. Ah, tá, parece estar difícil? Ótimo, porque ele está crescendo, né? Então, toda a fase vai chamar para uma autonomia, em todas elas, desde pequenininho até a grande. Claro, né, que vai crescer, vai aumentando a complexidade dessa autonomia. Mas desde pequenininho a gente pode dar, assim, observar, deixar ele ter as pequenas vitórias dele, porque isso vai construindo a autoestima deles. Vai desenvolvendo, de pequenininho ele começa a desenvolver habilidades
que ele vai precisar quando está maior. Sim. Porque se ele não desenvolver essas habilidades agora, ele não vai ser capaz de fazer coisas simples e pequenas em outros momentos, né? Sim, e ele desenvolve a resolução de problemas, né? Como que eu vou... Eu tô aqui com o braço preso, né? Ele virou, agora ele já vira, já solta rápido. Mas todo mundo ficava, ai, vira. Eu falo, calma, gente, tá tudo bem. Não tá doendo? Não tá doendo. Tá machucando? Não tá machucando. A gente que tá nervoso, porque a gente tem a expectativa dele tirar o braço. Mas pra ele, talvez não. Então, espera, vamos ver o que ele vai fazer. Aos pouquinhos ele vai tirando sozinho, aí ótimo, tirou o braço. Aí agora tá se arrastando, aí a gente já quer passar pro próximo passo. Calma, né? Não tá atrasado, tá no tempo dele, então vamos esperar ver como ele faz, né? Deixar ele ter autonomia. E pode ser também lúdico. Vai catar o brinquedo? Hoje em dia tem musiquinha, vamos ensinar de uma forma legal, mas deixar ele fazer, né? A gente ajuda, não é eles ajudarem a gente ajuda eles a conseguirem fazer, até que eles façam sozinhos, e aí eles deslancham, né? Mas é muito importante esse processo de autonomia. Mas é difícil para a mãe ceder esse espaço para a criança. Porque, e aí, qual é o meu lugar de mãe, né? A gente tem a ideia da mãe que faz tudo. A criança chorou, às vezes está na cadeirinha de alimentação. Aí começa a reclamar. O que normalmente eu vejo, às vezes as pessoas falam, ele está reclamando, quer sair, tira ele. Eu falo, calma, ele não está chorando, ele está reclamando, vamos distrair ele. Eu não preciso fazer o que ele quer, talvez ele possa direcionar a atenção. Vamos cantar uma musiquinha? Cantamos, ele pronto. Continua ali na cadeirinha, continua dando comida. Daqui a pouco ele vai. Né? Então, ele pode ter algumas pequenas frustrações para a medida dele, para a idade dele, obviamente, né? Não está doendo, não está chorando, não está se esgoelando, não está abandonado. O problema é o choro desamparado. É você deixar a criança lá chorando desamparada. Mas criança chora, você acolhe, ela está chorando, ela está frustrada, ok, mas você está acolhendo, beleza, está tudo certo. Sigamos, né? Segue o baile. E não é porque chorou agora que eu vou lá correndo. Deixa eu chorar um pouquinho para entender que se eu quero minha mãe, é só eu dar um choro que ela vem correndo. Existem aí tô choros acostumando e choros, mal, né? Existem choros e choros. Existe um choro de dor, existe um choro que é de mãe. Né? Mas, por exemplo, eu vejo muito que... claro que cada criança é diferente, né? Mas na minha prática, em casa, eu vejo que ele não chora tanto. Por quê? Porque às vezes ele reclama ali, se é alguma coisa que ele realmente necessita, ok, eu entendi, ele se comunicou bem. Quando não é, ele mesmo já aprendeu às vezes ele está estressado, ele não quer mais ficar, né, de bruços, ele está estressado, mas ele mesmo vai lá e faz outra coisa, sabe? Ele vai estressado mesmo, e eu tô ali observando. Ele não tá sozinho, mas eu não preciso interferir, sabe? Assim, ele tá ali, ele olha pra mim, faz... ok? Aí ele vai e segue, né? Então, eu tô ali, eu tô como porto seguro, eu tô observando, mas eu não tô interferindo totalmente ativa, né? Tem horas que a gente interfere, horas que a gente pode se ausentar. Agora, na atualidade, onde a gente sabe que a criança vai se tornando maior, 5, depois 7, depois 8, enfim, e nesse desenvolver, né, que a gente vê muito isso e que desenvolveu esses adultos inabilitados, incompetentes, frustrados, medrosos, inseguros que a gente vê hoje. Que você não pode dizer não, você não pode dar uma negativa, você não pode deixar ele se frustrar, se decepcionar. Tudo pelo medo de perder o amor. Então, para o meu filho, eu tenho que dar tudo, oferecer tudo, fazer todas as vontades. Como fica essa construção do educar sem perder o amor? Porque o que a gente aprende com Joana de Ângeles e Nise da Silveira, eu não preciso que o meu filho me ame. Ele não precisa me amar. Ele precisa me respeitar e entender que eu o amo. Então, a partir disso, ele vai crescer. E ele vai me amar, sim, se ele quiser, como é. Né? Essa relação de amor. Como
você vê isso hoje, essa construção hoje? Amor se dá, não se pede, né? Então, se a gente tem, a gente dá. É isso. Não se compra. Nem se compra. Eu acho que tem algumas questões, né, da atualidade. Uma é que existiu uma geração que era autoritária. Ok. Aí, o que as pessoas fazem? Elas querem compensar isso. Aí, elas são permissivas. Só que existe um meio termo, a autoridade, que não necessariamente é autoritária, mas é uma autoridade que deve ser respeitada. A mãe, ela não é amiga, ela é a mãe. E ela tem que ter essa autoridade. Então, a gente tem que sim, né? A criança, ela está sob nossa responsabilidade. Então, não é ela que vai ditar o que está acontecendo. Mas como existe um medo de ser igual, como não existe um trabalho interno, as pessoas ficam presas nos seus complexos da infância e têm medo de replicar alguma coisa que viu ou que vivenciou, as pessoas têm medo da autoridade. Mas é importante exatamente por medo de perder o amor, talvez porque elas não tenham uma relação legal com o passado e com os ancestrais, né? Com a mãe, com o pai, enfim. Então, eles ficam com medo de perder o amor. Mas a autoridade, ela é importante porque dá segurança para a criança. Limite dá segurança. Se eu não tiver... Imagina se eu estou numa floresta, né? Eu estou com medo porque eu não estou protegida. Eu não sei de onde vem o perigo. Agora, se eu estou num ambiente com 4 paredes, eu estou vendo tudo que está acontecendo aqui. Eu me sinto segura, me sinto protegida, né? Então, limite é segurança. Não é uma questão de castração também. É um meio termo ali. É uma autoridade, olha, eu estou entendendo o que você quer, eu estou entendendo o seu sentimento, legitimo o sentimento da criança, você está com raiva, eu entendo, mas isso não vai mudar a minha decisão. Você precisa entender o que você vai fazer com essa raiva. Né? Vamos lá, você está com raiva por quê? Você queria brincar disso? Então, vamos resolver uma outra coisa para você brincar, para você, né, cria alternativas. Então, legitimar o que a criança está sentindo, mas legitimar não é você fazer o que ela quer fazer. E também não é deixar ela fazer o que ela quiser porque ela está com raiva. Você ensina para ela o que ela tem que fazer com raiva. Não é gritar. Não é bater nas pessoas, né? Então, tem que ter uma orientação, sim, e exercer essa autoridade. E um outro ponto também, que eu acho, é a questão de como as mães... Porque tudo isso começa um pouco no passado, né? Como as mães, elas não se entregam muito... elas vivem muito para os filhos, ok. Mas às vezes a gente está vivendo, mas nossa cabeça está voando, está em outros lugares, né? Então a gente não está entregue naquele momento presente. E isso faz muita diferença para a criança, para o bebê, principalmente, porque ele sente a energia, né, de divisão. Você está dividido, eu estou ali com ele, mas eu estou pensando em tudo que eu estou chateada com meu marido, que eu estou chateada porque eu queria ter feito tal coisa, e assim vai, né? Então, a falta de entrega faz com que talvez a mãe tenha esse sentimento de não estar tão presente, que ela deve alguma coisa. E aí ela quer sempre agradar esse sentimento de culpa, mesmo que ela não identifique de onde é, né? E aí acaba sendo permissivo. Então, é importante, nos momentos que a gente está com a criança, mas a gente também saber ter a nossa individualidade, entender o nosso papel de mãe, exercendo, então, a autoridade, mas dando a segurança que a criança precisa. E segurança também é limite, né? É amor, é acolhimento, é afeto e é limite, é educação. Saber dizer sim, sim, não, não. Porque eu quero, meus amigos vão todos, sei lá, na festinha, não sei onde, querem... eu também quero isso. Tem vez que sim, tem vez que não, né? Exatamente. No caso de dar tudo também, a gente... vê hoje em dia, eu quero isso, tenho, eu quero aquilo, tenho, eu quero... a gente vê uma situação desmedida de mães até andando em shoppings e entra na loja de brinquedo, compra brinquedo a qualquer dia, a qualquer hora, a qualquer momento. Não ensina os limites, né? Sim. Outro dia mesmo eu vi uma criança se jogou na frente da loja de brinquedo. Ela falou, mas ontem eu te dei isso, isso e isso, nós compramos aqui. Mas naquele dia ela já queria outra coisa, acabou, se jogou no chão, gritou. Para parar de gritar, então entra que eu vou dar hoje. Mas amanhã a gente não vai comprar nada. E aí amanhã compra de novo, porque a criança fez a mesma coisa, né? Porque exatamente. E isso não faz bem para a criança. Primeiro, porque ela não aprende a dar valor às coisas. Nada. Então, as coisas não têm valor, as relações também passam a não ter valor, porque ela consegue tudo do outro, né? Então, ela não valoriza, na verdade. Ela só aprende a retirar, né? Então, aprende a não dar valor. Ela não tem autoestima. Então, crianças que têm tudo,
elas são muito ansiosas, porque elas não aprenderam a conquistar. A criança, a autoestima para a criança, não é ela se olhar no espelho e se achar bonita. Ela se acha bem, bonita, quando ela consegue fazer alguma coisa, quando ela consegue, sei lá, fazer um pãozinho de queijo que ela fez, quando ela consegue arrumar as coisas dela e você, caramba, tá arrumado. Quando ela dobra a roupa dela, quando ela arruma a cama dela, mesmo que seja... Né, também a gente entendeu o limite. Nós não vamos exigir que a cama esteja passada a ferro depois, né? Depois de eles arrumarem. Mas é você também aceitar o que eles têm para oferecer, no tempo que eles têm para oferecer, claro que eles vão melhorando. Mas é isso que dá autoestima. Porque elas falam, cara, eu consigo. E outra, faz parte da comunidade. Perfeitamente. Porque pertencer às atividades da casa, ela deve ser dividida entre a família. Por mais que você tenha uma funcionária, é dividido. E a criança se sente pertencente. Se todo mundo serve a ela, ela não pertence àquela família. Com certeza. Ela não se vê igual, pô, né? Eu sou diferente. E a criança vai testando até ela conseguir que você dê limite. Só que aí já vai vir um limite grosseiro, porque você já tá até aqui. É isso mesmo. Aí você fica depois culpado porque foi grosseiro. E aí vai fazer tudo de novo que a criança quer, porque você gritou com a criança. Você não precisava ter gritado, né? Mas poderia ter dado limite. Ana, afinal de contas, ser mãe é muito bom, não é? É muito gostoso, é muito legal. Obrigada pela sua presença. Obrigada, uma alegria tê-la aqui com a gente. Feliz Dia das Mães. Feliz Dia das Mães para você também. Então é isso. Ser mãe muda completamente, totalmente a nossa vida. Mas nem por isso precisamos deixar de ser quem somos. E, sim, trabalhar o amor. A mulher tem competência para ser um grande polvo e fazer muitas coisas ao mesmo tempo, com amor, estando presente. Ser mãe é ser co-criadora, é uma oportunidade abençoada por Jesus. Então, para você também, um feliz Dia das Mães. Parabéns. E que, ao exercer essa função de ser mãe, te traga muita paz, muita felicidade. Porque, afinal de contas, você está oferecendo a uma nova vida uma oportunidade de evolução. Não esqueça de compartilhar o nosso podcast com outras mães, outras futuras mamães. E que você tenha uma semana de muita alegria e muita paz. Super beijo carinhoso.